Olha só, você sabe o que é o crer? Você sabe o que a Bíblia quer dizer a respeito do crer, quando a Bíblia cobra o crer, a fé do crente? Olha só, olha o que é que a Bíblia diz. No Evangelho de João, capítulo 3, verso de número 18, na parte B, diz assim: mas aqueles que não creram nele já estão condenados por não crerem no Filho único de Deus. Você sabe o que é o crer em Deus? Eu não sei se o teu pastor, a tua pastora, se o obreiro da tua igreja tem te explicado de forma bem clara o que é o crer, mas a Bíblia diz que aqueles que não creem nele já estão condenados por não crerem no Filho único de Deus. Você vai ver aqui nesse vídeo que o crer é muito mais do que uma ideia. O crer é muito mais do que um estado de consciência da existência de um Deus. O crer está relacionado ao compromisso e à responsabilidade diante da oferta e do sacrifício de Cristo na cruz. Então, se você quer entender o que é o crer para o benefício da tua vida, do teu ministério, da tua família, da tua igreja, do teu chamado, fica nesse vídeo. Vamos ver tudo isso e muito mais logo depois da vinheta. Vamos ver agora um estudo bíblico analítico expositivo em 12 capítulos com o tema O Mistério do Crer, fundamentado no Evangelho de João e ramificado pelo Novo Testamento, com alusões ao Antigo Testamento como ilustração. A cada capítulo será feita a exposição do crer como obediência, compromisso, obrigação, dever, responsabilidade e confiança viva. Vamos ver tudo sobre o mistério do crer. Então, antes disso, eu quero trazer a passagem da Bíblia, que é muito importante, que está no Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo 17 e 18, diz assim: Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Não há condenação reservada para aqueles que creem nele como Salvador, mas aqueles que não creem nele já estão condenados por não crerem no Filho único de Deus. Então preste bem atenção, mas aqueles que não creem nele já estão condenados porque não creram no Filho único de Deus. Então preste bem atenção, você é condenado pela tua incredulidade, você é condenado por não crer. Preste bem atenção, você é condenado por ser um incrédulo. Então essa incredulidade por não crer, o que é isso? Essa incredulidade é uma condição da mente. Então é isso que a gente vai ver a partir de agora. Vamos ver que o crer é bem exatamente diferente do que a gente tem costumado a ouvir. A gente vai ver isso tudo no Evangelho de João, no estudo muito maravilhoso sobre o crer. Vamos ver o mistério do crer. O que é esse crer? Que se a pessoa não crê, ela já está condenada. Poxa, quer dizer que se a pessoa não crê, então o crer não é algo supérfluo, vazio. O crer não é algo simples, o crer é algo profundo e misterioso. E é isso a gente vai ver agora. Sim, você que ainda não serve a Deus, você que tem dificuldade, é um cético concernente à crença em Cristo Jesus, não passa esse vídeo. Você que está na igreja, mais no mundo do que na igreja, talvez está até na igreja, mas não está em Cristo Jesus, você não crê nele. Por quê? E você vai ver isso agora. Você pode estar na igreja, viu? Você pode estar dentro da igreja, você pode até fazer parte da igreja e você pode dizer que crê em Deus, mas pode não estar em Deus, em Cristo Jesus. Isso é o mistério do crer. A gente vai ver a partir de agora tudo sobre o mistério do crer. Um estudo bíblico analítico expositivo em 12 capítulos para abençoar a tua vida. Aproveita, se ainda não é inscrito, se inscreve, segue a gente aí, não esquece de deixar o like, o comentário e compartilhar esse conteúdo. E vamos ver isso como base, principalmente o Evangelho de João e os escritos do apóstolo João. No capítulo 1 a gente vai ver o princípio do crer, que traz luz nas trevas. O texto base é o Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, na Bíblia NTLH, diz assim: mas a todos os que creram nele e o receberam, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. O comentário que eu trago para você é o seguinte: crer não é apenas aceitar uma ideia, como muitos pensam, que aderiram o crer como se fosse uma ideia, mas o crer é muito mais do que isso. Crer não é apenas aceitar uma ideia, mas receber uma pessoa, o verbo eterno feito carne. Aqui o crer é obediência inicial e ao convite da luz.
Deus está te dizendo que se você realmente crê, então você começa obedecendo inicialmente e é convidado a vir para a luz. Eu trago um tópico de responsabilidade. Quem crê assume a posição de filho, com privilégios, mas também com deveres. Tem muita gente que diz que crê em Deus e quer privilégios sem compromisso, sem deveres. Isso não é o crer. Um crer sem privilégio, olha só, um crer sem privilégio acompanhado de dever não é o verdadeiro crer. Se você vive uma crença cheia de privilégios, mas isenta de deveres no reino de Deus, isenta de deveres para com a tua ética pessoal, para com a ética da igreja, para com a ética no mundo, para com a moral na igreja, no mundo, isso não é um verdadeiro crer. Olha só, eu trago uma ilustração no Antigo Testamento. Abraão, em Gênesis 15, verso 6, ele creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Assim como Abraão, ele obedeceu sem ver, o discípulo de Jesus é chamado, olha só, é chamado a dar seu primeiro passo no escuro da fé, porque é de lá, da escuridão, que Deus te traz para a luz. Segundo, capítulo 2, crer como olhar para Cristo. O texto base é o Evangelho de João, capítulo 3, verso 14 e 16 na Bíblia NBV, diz assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. O comentário que eu trago é o seguinte: crer é direcionar um olhar e a confiança. Israel olhou para a serpente de bronze e viveu. Hoje olhamos para Cristo, para o Cristo crucificado. A Bíblia diz para nós olharmos para o autor e consumador da nossa fé. Olha só, eu trago um tópico de compromisso. O ato de crer envolve manter os olhos fixos, não desviar-se. Eu trago uma ilustração do Antigo Testamento. Números capítulo 21, verso 9. Fala o seguinte: o povo foi curado ao olhar. Crer é mais que ver, é obedecer ao modo que Jesus estabeleceu para a salvação. Esse crer é um olhar fixo de responsabilidade, de permanência no alvo. Então isso envolve todo o teu chamado de obediência para a salvação que Deus estabeleceu para a tua vida. Capítulo 3, crer é beber da fonte viva. Olha só, texto base, Evangelho de João 4, verso 14, na Bíblia NVT diz assim: a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte que jorra para a vida eterna. O comentário que eu trago é o seguinte: crer é dependência vital. Assim como beber é necessidade diária, crer é viver de modo constante, não ocasional como muitos vivem. Eu trago um tópico de dever. Quem crê deve buscar nele a única fonte, rejeitando cisternas e rotas, como está em Jeremias 2, verso 13. Eu trago uma ilustração no Antigo Testamento. Moisés feriu a rocha, lá em Êxodo 17, verso 6, e dela jorrou água. Cristo é a rocha que nos acompanha a crer, e crer é beber continuamente dele, como está lá em 1 Coríntios 10, verso 4. O capítulo 4 traz o tema: crer no Filho é passar da morte para a vida. O texto base é o Evangelho de João 4, verso 20, 5, verso que é o 24. Na Bíblia, a mensagem diz assim: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem agora mesmo a vida eterna. Olha só, crer no Filho é passar da morte para a vida. Olha o que é que diz no Evangelho de João, acabei de ler, capítulo 5, verso 24. Na Bíblia, a mensagem, que é uma paráfrase: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem agora mesmo a vida eterna. Crer, meu amigo, é muito mais do que uma ideia isenta de responsabilidade. O comentário que eu trago é o seguinte: crer é a transição da morte espiritual para a vida abundante. Por isso, leve a sério o crer. Tem muita gente levando o crer em Deus de forma supérflua, vazia, superficial. Leve a sério, porque o crer é transição da morte espiritual à vida abundante. Tem pessoas que não mudam de vida, permanecem pessoas como se estivessem mortas. Por quê? Porque o crer dela é defeituoso, o crer dela não passa de uma ideia, está desassociada de compromisso, por isso essa pessoa não muda, por isso essa pessoa não tem mudança de vida. Infelizmente essa é a realidade. O crer é transição da morte espiritual para a vida abundante. Não basta ouvir, olha só,
o tópico de obediência que eu trago. Não basta ouvir, é necessário confiar e agir em conformidade. O Antigo Testamento traz uma ilustração. Israel na Páscoa, lá em Êxodo 12, verso 28, obedeceu a ordem de colocar sangue nas portas. Quem creu e obedeceu, viveu. Quem não creu, pereceu. E essa é a realidade. Se você crê de forma supérflua, você vai bater no inferno. Você pode estar dentro de uma igreja, você pode participar do ministério da igreja, do trabalho da igreja, pode estar envolvido, mas se você tem um crer isento de responsabilidade moral e ética com o reino de Deus, com o evangelho, meu amigo, teu crer é defeituoso e você vai terminar no inferno. Olha só, vamos ver o capítulo 5, crer como obra de Deus. O texto base é o Evangelho de João, capítulo 6, verso 29, na Bíblia NTLH, que diz: o que Deus quer de vocês é isto, que creiam naquele que Ele enviou. Então, o crer também está relacionado à obra de Cristo. O comentário que eu trago é o seguinte: o crer é um ato espiritual exigido por Deus, não apenas escolha opcional, como muitos estão pensando. Olha só, o tópico de obrigação que eu trago é o seguinte: é dever de todo homem responder ao chamado divino. Se você diz que crê, então você é chamado a agir, você é chamado a responder a esse crer. Não é uma questão de ficar com algo nas ideias. Você tem que regaçar a manga da camisa, levantar a bainha da calça e prosseguir caminho adentro. Não importa se o caminho estiver ruim, faça caminho e ande, porque o caminho já veio há muito tempo e está aí, e nele tem tranqueiras, nele tem provação, tem luta, tem provações. Sim, o nome desse caminho é Jesus Cristo. Então você é chamado a andar nesse caminho. É dever de todo homem responder ao chamado divino, de assumir responsabilidade, de se posicionar na presença de Deus. Um crer isento de responsabilidade, um crer de corjas, de crentes carnais, sabe, sem compromisso. Isso não é o crer, isso é balela do inferno. Isso aqui que nós estamos vivenciando nos dias de hoje é a invencionice do diabo e está enganando a muitos. Um evangelho de portas largas, um evangelho de um crer falsificado, isento de responsabilidade. A pessoa não tem e não assume responsabilidade, joga tudo para a costa de Deus e fica fazendo o que bem entende. Esse é um crer falso. O Antigo Testamento traz há uma ilustração maravilhosa em Jonas 3, verso 5. Olha só: os ninivitas creram na pregação e se arrependeram. Crer é obedecer ao apelo divino. Não tem como dizer que você crê e se você continua no pecado. Se você diz que está crendo e continua bagunçando com o reino de Deus, bagunçando com o evangelho, na verdade você pensa que está bagunçando com o reino e com o evangelho, mas na verdade você está bagunçando com a tua alma, porque ela vai direto para o abismo. Se você não se arrepender de verdade e deixar, você não vai encontrar misericórdia. Então olha só, os ninivitas deram um show de exemplos. Os ninivitas creram na pregação e se arrependeram. Crer é obedecer ao apelo divino. Capítulo 6, crer é comer do pão da vida. Texto base é o Evangelho de João, capítulo 6, verso 35 na Bíblia NBV. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. O comentário que eu trago é o seguinte: crer é alimentar-se de Cristo, fazer dele o sustento da alma. E, infelizmente, as pessoas estão se sustentando de mídia, estão se sustentando de mensagens isenta de espiritualidade, estão se alimentando principalmente de teologia vazia, seca, e não estão se alimentando do pão da vida, que é a palavra do Espírito Santo, que é vida. Jesus disse: as minhas palavras são espírito e são vida. Crentes que dizem que creem em Deus, mas não assumiram responsabilidade, não podem estar nutridos. Uma pessoa que crê, ela se alimenta de Cristo e faz dele o sustento da alma. Olha só, um tópico de responsabilidade é o seguinte: o discípulo precisa nutrir-se continuamente. Assim como o estômago precisa de alimento todos os dias, o espírito também precisa. Tu alimenta a tua carne e ela vai te trazer corrupção, vai trazer fraqueza. Agora alimenta de fato o teu espírito, mas isso só é possível quando você assume a verdadeira responsabilidade do crer. O Antigo Testamento traz uma ilusão. O maná, em Êxodo 16, verso 31, Israel precisava recolher diariamente. Assim também o crer exige constância diária, não apenas
um evento, como muitos estão vivenciando eventos e não constância diária. Capítulo 7 traz o tema crer no meio da crise. Olha só, o texto base é o Evangelho de João, capítulo 11, verso 25 e 27 na Bíblia NVT. Marta declara: sim, Senhor, eu sempre criei que o Senhor é o Cristo. O comentário que eu trago é o seguinte: crer é resistir ao desespero diante da morte ou de qualquer fatalidade da vida. Marta, ela crê antes de ver a ressurreição. Eu trago um tópico de compromisso para você. Crer exige firmeza, mesmo quando tudo parece acabado. Então, deixa eu abrir um parêntese para você. Olha só, meu amigo, minha amiga, eu sei, pode que as coisas estejam muito difíceis. Fugiu, na verdade, do teu controle, mas não fugiu do controle daquele que te chamou. Ele é fiel para cumprir, ele é fiel para fazer você permanecer de cabeça erguida. Não abaixa a tua cabeça, crê somente. Crê que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Eu não sei como tu vem vivenciando a tua vida. Eu sei que existe combate, luta, prova, desertos. Mas Deus lá na frente prepara um oásis, prepara um banquete na presença dos teus inimigos. Fique firme. Crer exige firmeza, mesmo quando tudo parece acabado. Olha só, uma ilustração no Antigo Testamento. Está em Jó, capítulo 19, verso 25. Eu sei que o meu Redentor vive. Assim como Jó, o crente, ele vê além do sofrimento. Sem isso, se não for esse verdadeiro crer que está enxergando além, mesmo quando as circunstâncias estão provando ao contrário, nós andamos não por vista, mas por fé. Vamos ver, capítulo 8, crer sem ver. Vamos ver, o capítulo 8 é o crer sem ver. O texto base é o Evangelho de João, capítulo 20, verso 29. Na paráfrase Cartas para Hoje, de J.B. Phillips, diz assim: felizes os que não viram e ainda assim creram. O comentário adicional que eu trago é o seguinte: o mistério do crer é andar pela fé e não pela vista, e ponto. Não existe nem mais nem menos. O mistério do crer é andar pela fé e não pela vista. Confie não de forma supérflua e vazia, porque tem pessoas que dizem eu confio, mas joga tudo na responsabilidade de Deus. Quando você diz eu confio, você ora, você vigia, você chora, você clama. Quando você diz que você crê, você adora, você cultua, você não perde o culto. Quando você diz que você crê, você renuncia ao mundo. Quando você diz que você crê e você vai vencer, você renuncia às fraquezas da carne, os apetites carnais, os pratos mundanos. Quando você diz que você crê, você está caminhando, se movimentando, agindo em direção à obediência. Aí Deus reage à tua fé. Isso é verdadeira fé. É permanecer firme quando as coisas parecem que não estão dando certo. É você manter-se firme e acreditar. Aí sim, aí você está andando por fé e não por vista. É você acreditar que Deus providencia tudo para você, que Deus entra no celeiro, entra no armário, no guarda-roupa, vai providenciando para os filhos, para o esposo, para casa, para o lar, para a mesa, para o teu corpo, na tua causa financeira, na tua conta. É você acreditar que pode não estar dando nada e você está permanecendo fiel. Você continua fiel mesmo quando as coisas parecem que já deu tudo errado. Isso é o crer, é andar pela fé e não pela vista. Eu trago também um tópico de dever. O crente não pode exigir sinais para obedecer. Isso não é crer. Crer é andar sem os sinais, mas acreditando que os sinais, na hora certa, irão se manifestar favoráveis em forma de provisão, resposta e recursos do alto, assim como é a nossa salvação, assim como é a nossa vida eterna. Olha só. O tópico de dever. O crente não pode exigir sinais para obedecer. Uma ilustração do Antigo Testamento em Abacuque 2, verso 4 diz: o justo viverá pela fé. A fé sempre foi o padrão de Deus. Capítulo 9 diz o seguinte: crer no nome de Jesus. Olha só, o texto base é Evangelho de João 14, verso 1 na Bíblia NTLH. Não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. O comentário que eu trago é o seguinte: crer é descansar em uma pessoa, não em ideias abstratas. Descansa no Deus que te chamou. Descansa, não fica aflito, não aflige a tua alma, não perturba a tua alma. Você diz que crê, viu? Você diz que crê e continua duro, incrédulo, duvidoso. Adore,
adore, se prostre, lê a Bíblia, ora, vai para o culto, deixa ele fazer, permaneça firme, você vai ver o que ele vai fazer. Descansa, fique em paz. Crer é descansar em uma pessoa, não em ideias abstratas. Não deixa que ideias, paralelas ao inferno venha destruir o que Deus tem na tua vida, destruir o teu verdadeiro crer com Deus. Siga firme com o compromisso. Olha só, um tópico de compromisso que eu trago é o seguinte: confiar em Jesus. Olha só, confiar em Jesus mesmo em meio às aflições da vida. Trago uma ilustração do Antigo Testamento em Salmos 37, verso 5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Já dava para te deixar aí um comentário de glória a Deus e um aleluia. Capítulo 10, crer e receber a revelação. O texto base é o Evangelho de João 16, verso 13, na Bíblia VFL. Quando o Espírito da verdade vier, ele guiará vocês em toda a verdade. O comentário que eu trago é o seguinte: crer está ligado à abertura, à revelação progressiva do Espírito. O tópico de responsabilidade que eu trago para ti é o seguinte: o crente deve discernir e obedecer ao Espírito de Deus. Uma ilustração no Antigo Testamento, Samuel, capítulo 3 de 1 Samuel, versículo 9 e 10 diz: Ele ouviu e respondeu: Fala, Senhor, teu servo ouve. Crer é obedecer à revelação. Deus tem se revelado em Jesus, Deus tem se revelado na Escritura, Deus tem se revelado através dos profetas, tem falado contigo. Então, fique firme, confie, deixe Deus trabalhar, larga tudo para trás, abandona tudo. É tempo de viver algo novo. Creia, porque eu creio, isso não é uma ideia não, é botar em prática, em aflição, em luta, em prova, em necessidade, mas é provar de Deus a provisão e ver como Deus se revela para aqueles que são fiéis. Fique firme, você vai ver Deus se revelar em forma de respostas, de provisão para a tua vida, e tudo irá mudar. Agora, se você permanecer com esse crer supérfluo, vazio, falsificado, esse crer aí que não é o verdadeiro, é uma cópia frágil, é uma réplica frágil, e vai destruir a tua vida. Assuma a responsabilidade e você verá o que é o mistério do crer. Capítulo 11, crer como vitória sobre o mundo. O texto base é 1 João capítulo 5, verso 4 ao 5, na Bíblia NTLH, diz: quem pode vencer o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Então não existe outra forma. Você está preso ao crer. Ou você crê ou você não crê. Você não pode viver um crer falsificado, senão você não consegue vencer o mundo com suas provas, com seus ardis, com seus demônios, com as suas lutas, com as suas dificuldades sociais e espirituais. Fique firme, fique firme. Quem pode vencer o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Se você realmente crê, você assumiu um compromisso, porque crer não é uma ideia, crer não é um estado, de conceito de uma ideia. Crer é botar as coisas em prática. Isso é crer. O comentário que eu trago é o seguinte: crer é arma espiritual. Ele é poder de vitória contra o sistema mundano. O tópico de dever que eu trago para você é o seguinte: o crente não pode viver derrotado se crer, porque isso é uma antítese à verdadeira fé. Uma ilustração ao Antigo Testamento é a seguinte: Davi diante de Golias, 1 Samuel 17, verso 45. A fé o fez vencedor contra todas as possibilidades. Então não procure possibilidade, não procure lógica, não vá por esse lado. Se você buscar enxergar possibilidade para ser melhor, para ser mais obediente, para ser mais entregue, para ser mais de Deus, mais mulher de Deus, mais homem de Deus, você vai se ferrar. Você vai se ferrar no mundo. Satanás vai passar a perna em ti e vai te derrotar. Acredite que você já é em Cristo Jesus. Você já é mais do que vencedor. Então, a fé o fez vencedor contra todas as possibilidades. Capítulo 12. O destino de quem crê. O texto base é Evangelho de João 20, verso 31, na Bíblia NBV. Estes foram escritos para que vocês creiam, e crendo tenham vida em seu nome. O comentário que eu trago é o seguinte: o crer, ele culmina em vida eterna. Esse é o objetivo final do Evangelho. Eu trago um tópico de responsabilidade para você. Perseverar até o fim na fé, guardando o compromisso. Não existe um crer isento de compromisso.
todo tipo de crença que você vê que não existe compromisso com a doutrina do Evangelho, com a doutrina da palavra, com os ensinamentos dos apóstolos, com os ensinamentos de Jesus, que está aí abrindo portas para o liberalismo nas igrejas, esse tipo de crer é diabólico, está isento de compromisso e vai destruir a tua vida, teu ministério, tua igreja, tua família, tirar tua paz e te lançar no inferno. O Antigo Testamento traz uma ilustração. Josué e Caleb, em Números capítulo 14, verso 24. Crer garantiu entrada na terra prometida. Olha só, crer garantiu entrada na terra prometida. Incredulidade impediu muitos. Assim também será com a herança eterna. Glória a Deus. O mistério do crer no Evangelho de João revela que fé não é mero assentimento intelectual, mas obediência ativa, compromisso responsável, dever espiritual e confiança total em Cristo. No Antigo Testamento, cada ato de fé ilustrava a dinâmica do crer, confiar, obedecer e perseverar e receber a promessa. Que Deus abençoe a tua vida, fique firme. Eu oro a Deus para que Deus venha abençoar grandemente a tua vida. Eu não sei, Deus, como está esse crente, esta pessoa. Eu não sei como está este homem, esta mulher, este jovem, este adolescente, ou até mesmo uma criança que parou para assistir. Eu peço ao Senhor, renova a fé desta pessoa e fortalece ela na fé, aumenta a fé dela. Talvez esta pessoa que não deveria progredir mais, que estava tudo certo, mas ela entendeu hoje pela palavra que algo precisa ser feito, Senhor, para este rio parar de estar estagnado e as águas andarem a seu favor. Movimenta as águas desta fé e mude a vida desta pessoa, renova a sua vida em nome de Jesus. Faz dela uma bênção, entrega para ela uma vitória, fortalece esta alma na fé, liberta, transforma, cura, faz uma grande obra, enche do Espírito Santo e levanta para testemunhar da tua glória, e que esta pessoa seja uma bênção, congregando e adorando ao Senhor numa igreja séria, que, Senhor, que viva o verdadeiro evangelho em nome de Jesus. Fiquem com Deus, até a próxima. Deixe o seu comentário aí. Se você quiser me ajudar, você pode contribuir a partir de R$1. Você vai estar me ajudando para me comprar equipamento, livros, ou até mesmo para ajudar no mantimento na minha casa, porque não sei se alguém sabe, mas eu vivo desempregado e vivo pela fé, pregando a palavra de Deus para abençoar as vossas vidas. Fique com Deus em nome de Jesus.